Notícias do momento, edição nacional. Aqui com você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá diretamente ao nosso vídeo de hoje, para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo e não passar vergonha. Vamos lá com a edição nacional. A gente está com o vídeo de hoje aqui, edição nacional, para você saber tudinho. Depois tem a edição internacional que já foi ao ar. Os vídeos de hoje também, Música Coração, Despertos da Era de Aquário. Vamos ao nacional com vocês, atenção. Produção chegando aí, atenção, param. Flávio terá mais tempo de propaganda que Bolsonaro em eleições passadas. E Nexus L empata com Flávio e Caiado no segundo turno, né? E também PL espera a cartada final de Trump em apoio à campanha de Flávio. O documento dos Estados Unidos deve evidenciar a verdade sobre as caixinhas mágicas. Minha nossa, a coisa tá ficando fervendo aí. Flávio Bolso vira o jogo no Sudeste e empata com L em região que pode decidir a eleição de 2026. Muito bom. Trump diz que deu todas as oportunidades para o Brasil fazer o certo, mas que a paciência acabou. Alerta gera temor na esquerda, né? Eles falam que vão entrar aqui, né, de alguma maneira meio rápido. E aqui também deputado americano publica foto de L sendo capturado pelos Estados Unidos e faz o alerta sobre o Brasil. Olha ele segurando a 51. E nossa, a gente se diverte vendo tanta bobagem, né? Que coisa de louco aqui também. E aqui, eu vou te contar, né? Brasil, se os Estados Unidos invadirem o Brasil, a gente terá que abrir o portão. É a conversa do ministro das Forças Brasileiras Armadas, né? O Múcio. E aí ele disse assim que, olha, não tem como evitar. Se eles entrarem aqui, deixa entrar e pronto, né? E um recado direto para o Hélio. O deputado republicano é o próximo de Marco Rubio. Publicou a montagem com o corpo de Nicolás Madi e a foto do Hélio segurando a sua cachaça. O recado foi curto. O que o espera? Olha só! Joesley Batista delatou propina destinada a Hélio em 2017. E agora o governo impõe 5 anos de sigilo sobre documentos envolvendo os irmãos Batista. E o golpista é o Bolso, né? Peraí, o que é isso? Bom, também sobre Anderson Torres. A defesa de Anderson diz que esse ex-ministro foi condenado por crimes que ainda nem existiam, né? Veja só a impropriedade disso. ST contraria Mora e abre precedente para reduzir penas de condenados pelo 8 de 1. E Mora será relator de caso que investiga vazamento de dados de Viviane. Ele próprio será o relator dos vazamentos de dados da sua esposa. O que é isso? Me explica aí, gente, né? Ele vai ser o relator, sim, eu tô entendendo, que coisa. É piada ou não é para rir? É para rir. Em entrevista, Mauro Vieira pede fim das agressões de Milei contra o L. E enquanto o ST restringe visita a Bolsonaro, mais de 1.000 detentos têm saidão no Distrito Federal. Cresce pressão por mega manifestação contra abusos de L e Mora. A indignação contra esses dois cresce e já se pega de uma mega manifestação para reagir a abusos, né? E a pressão nas ruas pode mudar o rumo do país. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, faz visita a L na prisão em Curitiba em 2018, né? Mas Mora negou o pedido de visita do Milei, né? E aqui está explicado, né? Exército diz que facções não é terror, não é, né? O Exército Brasileiro se surpreende ao dizer que não considera essas organizações como sendo do mal. Para o povo soa como rendição, para o delito parece sinal verde. E em 2016, PT acusava Mora de ter advogado para o PCC, né? E agora está se cumprindo aquilo que nós falamos que era verdade. Aqui, 34 milhões de brasileiros voltam à inadimplência em 10 anos. E a culpa é desse cara aí, né? 30 milhões de brasileiros não estão pagando suas dívidas e a partir do dia 1º de janeiro o governo será sócio da sua empresa sem ajudar com R$1, ou seja, você faz a compra e o dinheiro vai para o governo, né? 30% vai para o governo, ou sabe lá quanto, e você nem recebe o pagamento,
né? E MPF pede suspensão da gasolina com 32% de etanol e cobra 500 milhões por danos coletivos, né? Tá? Então, assim, se imposto é para melhorar a vida do povo, dar mais saúde e colocar comida na mesa, por que o próprio governo cobra imposto sobre alimentos e remédios, né? É uma pergunta muito inteligente. Se é para melhorar, por que cobra imposto do remédio, né? Não deveria. Alerta, a denúncia contra Gaspar teria sido armada por Lindbergh, esse sindicalista investigado, né? Diz que o comerciante diz que recebeu 16 mil para acusar falsamente Alfredo Gaspar. Então, uma mulher que recebeu 16 mil de Alfredo Gaspar de delitos sex, diz o comerciante, né? Que é tudo pago para eles, né? Veja só que coisa de louco, né? Bom, preste muita atenção, veja esse depoimento do ex-presidente da CPMI no INSS que o PT não quer que você assista. Ou seja, eles estão confessando tudo. Confessando, né? Ivorcaro troca advogado, pede audiência com Mendonça e avalia retomar negociações para a delação premiada. Pronunciamento: amiga de Lulinha processa Carlos Viana, Roberta Luxinger. E o caso Master chega à Argentina. Empréstimo de 450 milhões do Banco Master aparece no Centro de Investigação sobre a MP. Né? Então parece que mais sujeira aparecendo. E sobre o Lulinha, nós temos notícia também, eu não tenho aqui escrito na tela, mas temos notícia que o Lulinha vai se entregar, já está negociando a sua delação e quer voltar para o Brasil da Espanha. E parece que a FAB deu para ele uma oportunidade de vir com o avião da FAB. Ele negou o avião da FAB porque sabe que os aviões podem cair ou algo parecido. Então ele prefere ir mesmo num voo comercial, que seria mais seguro para ele. Ele prefere estar detido aqui no Brasil do que apaguem com ele lá no exterior. Então ele vai se entregar aqui no Brasil, tá? E essa é a notícia forte que nós temos que está circulando nos meios extraoficiais. PF prende 3 parlamentares por fraude eleitoral no Ceará. E Mendonça manda PT entregar documentos sobre rede pró-Lula. Né? Parece que o Mendonça está agindo aí, disse o Joaquim Ribeiro que disse isso, né? Muito forte as notícias que vêm por aí. Emílio Surita comenta a absolvição de Bolsonaro na CPI da Cov e critica o silêncio da imprensa. Militares da Delta Force dos Exércitos dos Estados Unidos estão operando a paisana no Brasil para supostamente planejar uma futura operação para, né, subtrair o presidente. A alegação foi feita no dia 9 pelo candidato a deputado Jeffrey Cicchini. Parece que eles estão aqui no Brasil, sim, e estão aí já fazendo já seus preparativos para depois agir, né? Que coisa de louco. Bom, em áudio vazado, L diz que só foi eleito após a chegada das urnas no Brasil, veja só. E o grupo que planejava a Tente em Brasília era fã do bigodinho alemão, né? Eles queriam, não vou falar sobre isso. Né? Cartilha de ensino do Brasil, doutrina é doutrinação para lavagem cerebral, afirma esse professor. É uma doutrinação para os nossos filhos serem lavados cerebrais, né? E o Dr. Jorge Calil pediu ajuda ao Fauci contra o terrível Bolsonaro, né? Isso eu vou te contar. Né? Então, Fauci afirma que o imunologista brasileiro Jorge Calil pediu ajuda para ele. Isso, senhor, o que é isso? Também a proibição de entrevista causa alerta sobre a transparência do Brasil, o lado da história que está sendo censurado. Proibição de entrevista quanto ao bloqueio dos documentos do Bolsonaro, do Maria da Penha e outros. Essas proibições de entrevista geram discussão. Por que querem impedir que as notícias sejam publicadas, né? Então, veja só que está tudo sendo desmascarado e escancarado na mídia, tá? Bom, mais uma aqui. Por que o Brasil abriu instalações navais estratégicas para um assessor do Putin? Né? Por quê? E quem é Nikolai Patrushev, que é um diplomata russo que esteve no Brasil, ex-chefe da KGB, que ele está ajudando o Brasil a
enfim, para ações navais e outras coisas, está tentando ajudar o Brasil, né, tá, a ter áreas, acesso a áreas estratégicas, como marinha, laboratórios de tecnologias, etc., né? Bom, aqui o maior navio da frota brasileira é um navio, né, Capitânia, é um porta-helicópteros multipropósito capaz de transportar tropas e operar diferentes tipos de aeronaves, né? Então o rapaz da Rússia lá está também ajudando a nossa marinha a ter estratégias e segredos. Também discutem formas de ter tecnologia própria de construção de navios e submarinos que eles detêm, que é a Rússia, né? Então eles chamam isso de tecnologia, mas estão pegando auxílio dos russos, que depois cobrarão a sua parcela, né, em termos de negócios com coisas escusas aí. Então, essa aproximação da Rússia com o hélio aqui no Brasil não é nada agradável para os Estados Unidos, né? Essa missão foi além de uma visita técnica, ela foi uma visita com finalidades políticas muito fortes aí. Mas continuando aqui, tá? Bom, quanto à história dos serviços do Mora, né? E peraí, se os 129 milhões eram por serviços jurídicos, por que a advogada mais cara do mundo ainda não defendeu o seu cliente? Né? É uma verdade, né? É uma coisa assim, não dá para entender. E se ele diz que pobre que sobe na vida deixa de votar no PT e que acabou com a pobreza, então essa eleição não terá nem voto, né? É uma pergunta, né? Diz que pobre que sobe na vida não vota no PT, que é isso, né? Então, já imaginou você ter um vice que te chamou de ladrão e corrupto, né? É isso que está acontecendo. E Esban já não foi eleita, mas agora quer Discord banido do Brasil, né? Caso seja investigada, esse Discord que é um aplicativo, né? Então, cada coisa que a gente vê. Aqui, mas essa, PCC, 30 bilhões do PCC estão na Faria Lima, nas agências bancárias ali da São Paulo, na Paulista. É por isso que a loja vazia do seu bairro continua aberta. Ou seja, uma loja vazia está aberta porque eles têm alguma maneira de lavar o dinheiro ali dentro das vendas, né? Bom, a partir de 2027 o Brasil deve cobrar, se caso fique mantendo esse sistema atual, né, vai cobrar mais impostos como você nunca viu antes. O patrimônio que encolhe no poder, ele declara 2 milhões a menos ao TSE, parece que encolheu o patrimônio dele. O que muda em 27? Começa a cobrar os novos impostos sobre consumos criados pela reforma tributária, o CBS, IBS e o imposto do pecado, como eles dizem, né? Entram em cena de uma vez. É. A queda tem. Os planos de previdência privada perderam 2,7 milhões em 4 anos, um movimento típico de resgates, né? Ou seja, as pessoas estão sacando desses planos de aposentadoria porque não acreditam mais no sistema bancário a longo prazo. Continuando, o STJ decidiu que o sócio não perde os bens pessoais só porque a empresa fechou sem ter com que pagar. Ou seja, agora pode fechar sua empresa e não vai ser ressarcido com os bens pessoais. E até essa decisão, muito juiz autorizava o credor a ir atrás do patrimônio pessoal do sócio, nos casos que a empresa não tivesse bens, né, e tivesse fechado as portas. Mas agora a falta de bens não implica em desconsideração automática da personalidade jurídica, ou seja, exige enfim, gerou uma certa confusão patrimonial, ou seja, agora o devedor não pode ir em cima do credor e tentar tirar os seus bens por alguma coisa injusta, né? Bom, eles falam que o nome disso é desconsideração da personalidade jurídica. Quando o juiz ignora a separação entre a empresa e o dono, nesse caso, o dono e tudo que ele tem passam a ser alvo de bloqueios para pagamento de dívidas, né? Não, eu até desculpe que eu falei errado. Agora, o credor pode ir em cima do devedor para tirar o seu carro na sua casa e tudo que ele tem. Então, isso se tornou uma instabilidade jurídica muito grande, né? E o STJ disse que, para isso acontecer, agora é necessário prova do abuso, ou seja, é necessário provar que o dono misturava dinheiro da empresa com o pessoal, né? Então, essa dívida tributária agora
deixou os devedores e credores muito confusos, porque agora eles podem ir buscar dentro do credor aqueles bens pessoais deles que antes não estavam relatados na dívida, né? Isso é muito grave, isso é muito sério. Para quem tem dívidas aí, pode perder até a sua casa onde mora, né? Se caso foi a dívida da empresa. Bom, vamos lá. Caso falte põe na mira os donos da ciência no Brasil, esses, né, esses doutores aí que defenderam a ciência, e agora, como é que foi, né? Documentos revelam que eles estavam equivocados e transformaram a ciência numa falsa ciência que botou muita gente para baixo da terra, né? E quem questionou esse consenso? Tem vários advogados e médicos aí e outros que também voltaram ao debate. A médica Raíssa Soares, por exemplo, né, afirmou que as novas discussões reforçam questionamentos feitos durante a PAND. Ela foi muito criticada por cientistas que chegou a pedir seu indiciamento, a Raíssa Soares. Hoje ela é candidata, né? Então, ciência exige debate. Debate. A ciência não pode ser construída por narrativas ou por autoridades incontestáveis. É preciso ter a pressão para fazer com que a ciência seja alvo de questionamentos, né? Mas vamos em frente aqui, tá? Vamos lá. Bolívia determina a captura de aliado de Evo Morales por terrores. E muito em breve vai ter um ovo aí que vai botar chilindró, né? É. Agora os médicos aparecendo aí, então, com a Ivermec, que poderia ter salvado tantas pessoas, e mais também marcados e com o DNA alterado. Parece que pessoas que fizeram bobagem hoje são marcadas, né? São marcadas e têm o DNA alterado. É muito triste isso, mas a gente vai ver agora novas coisas acontecendo aí também e vamos ver novos eventos que, como a gente sabe, né, todas essas maracutaias, maldades e coisas estão sendo trazidos à tona, então não tem como esconder. A ciência verdadeira, mesmo que existe a ciência verdadeira, ela deverá se impor à falsa ciência determinada por narrativas do sistema, né? Então eu peço que vocês também acompanhem sempre o nosso canal para saber tudo o que está acontecendo. A gente volta amanhã com notícia do momento. Colabore com a gente aqui, dá uma forcinha, né? Deixa um joinha, deixa um like aí. A luz venceu. Um beijo a todos, compartilhe. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.